termo é quiet quitting, ou demissão silenciosa. Para quem não sabe o que é isso, o Café Corporativo de hoje vai falar bastante e vai explicar esse termo e o que tem a ver com o nosso mercado de trabalho. Café Corporativo, um oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Café Corporativo no canal 25 com Cris Faria, que volta ao café. Tem hoje novamente aqui esse prazer meu aqui de receber a Cris, né? Seja bem-vinda, Cris. Muito obrigada, é um prazer estar aqui de novo conversando nesse bate-papo delicioso e cheio de conteúdo. Muito bom. A Cris Faria, que vocês já conhecem, mas enfim, eu vou fazer novamente as honras de apresentá-la. Ela é consultora de pessoas, de gente, de carreira e ela é também a presidente da ABRH, do estado de Santa Catarina, né? De Florianópolis, é isso? De Florianópolis, em Santa Catarina, e que está aqui em São Paulo porque Jundiaí é a segunda casa dela, é isso, Cris? Segunda casa, isso mesmo, uma cidade deliciosa de morar. Muito bom, muito bom. Eu que gosto de Florianópolis, ela está falando que Jundiaí é bom de morar. Se bem que eu sou um apaixonado por Jundiaí também, que eu já te falei isso, né? Sim. Mas e esse termo, quiet quitting? Conta pra gente o que é a tal da demissão silenciosa. Isso vem num movimento aí que tem crescido e há uma confusão muito grande. Na verdade, esse termo não é tão novo assim. Ele já é usado nos Estados Unidos desde a década de 50, 60. E quando chegou aqui no Brasil, eu posso até me aventurar a dizer que chegou com um conceito meio distorcido. Então, quando se fala de demissão silenciosa, a gente está falando de pessoas que trabalham em empresas e que fazem o mínimo possível para se manter empregados, para se manterem naquela corporação. E aí a gente pode olhar para dois lados, o lado do empregador e o lado do empregado. E a gente sabe que no mundo corporativo a gente tem várias empresas que de fato exigem mais do que foi combinado lá atrás. Existem as empresas que nem combinam direito aquilo que a pessoa vai fazer quando entra na empresa, e existem também as empresas que elas combinam alguma coisa lá atrás e em algum determinado momento as pessoas se acham no direito ou acham que de repente não faz mais sentido fazer aquilo tudo que já tinha sido combinado, que não faz mais sentido fazer aquilo tudo e querem outra coisa. E aí acabam fazendo o mínimo possível para não serem mandados embora, porque afinal de contas a gente vive num mundo capitalista, a gente tem conta para pagar, então a gente precisa de dinheiro para viver, e aí acaba fazendo o mínimo que pode para continuar recebendo o seu salário ali no final do mês. Então essa tal da demissão silenciosa talvez seja assim, o sujeito se vê ou se sente ou imagina que pode estar sendo explorado além daquilo que foi combinado e ele meio que pede demissão de uma forma silenciosa. Ele não vai lá e pede demissão, mas ele começa a trabalhar menos do que aquilo que deveria, para quem sabe talvez até ser demitido mesmo, não é isso? E não ter que pedir demissão, é isso? E aí, olha que interessante, né? A pessoa, ela vem com esse sentimento de demissão silenciosa e muitas vezes, intrinsecamente, lá por dentro, ela não quer mais trabalhar ali de verdade, não tem a coragem de chegar lá e pedir demissão porque vai perder seus direitos, ou porque não vai receber fundo de garantia, porque não vai receber aqueles meses de salário, como fala? Seguro-desemprego, qualquer coisa desse tipo. Tem esse lado também. Mas vamos falar aqui, vamos chamar atenção para comportamento. A gente transborda o que tem aqui dentro. E na vida, a forma como tu se comporta em determinadas situações é a forma como tu se comporta na vida. Então, o fato de fazer o mínimo possível dentro de uma empresa
significa que ela está transbordando aquilo que tem dentro. Será que ela faz o mínimo possível na vida também? E eu me atrevo a dizer que sim. Porque se ela faz dentro do mundo corporativo, ela faz fora também. E aí que vida que vai ter, né? Se é uma pessoa que almeja algo a mais, tu precisa aprender algo a mais e fazer mais do que aquilo que se faz hoje. Então, empresas, por exemplo, onde é bem combinado aquilo que a pessoa vai fazer e ela não tem nenhuma arma na cabeça das pessoas, dizendo assim, ó, tu és obrigado a trabalhar aqui. A pessoa ela pode pedir para sair quando ela quiser. Se há algo que me irrita, eu acho que eu falei aqui da outra vez, inclusive, é colaborador que fala mal de empresa. Gente, não tá contente? Vai embora. Ninguém é obrigado a ficar em lugar nenhum. Faça alguma coisa, faça a sua transição. Eu vejo muita gente em transição de carreira. Então é uma decisão que ela compete só a gente. Mas aí, para tu ir para o mercado, para tu ser promovido ao mercado de trabalho, tu precisa mostrar alguma coisa. E aí o que tu vai mostrar mais tu faz o mínimo possível, e é na vida. E eu não estou falando nem defendendo empresas que exploram as pessoas ou exigem que a pessoa faz mais do que aquilo que é combinado. Tem esse lado também, a gente precisa ficar de olho. De qualquer forma, é uma decisão a gente ficar nessa empresa ou não. No fim do dia, a decisão ela é sempre da pessoa. Sim. A gente percebe que muitas vezes a pessoa que trabalha bem dentro da empresa é uma pessoa que trabalha bem na sua família, trabalha bem em casa, né? A gente pode reparar isso. Tem pessoas que são extremamente ativas e tem outras pessoas que vão fazendo o mínimo possível, como você bem falou, fazem o mínimo possível para a sua família, para os seus filhos, para os seus pares e assim por diante. Você acredita que isso seja um perfil ou seja uma decisão? Isso é um comportamento motivado por uma decisão. Pessoas, por exemplo, e aí quando eu trabalho muito competência e eu faço bastante desenvolvimento de liderança, quando a pessoa fala, preciso ser mais organizado, a primeira coisa que a gente olha é para a vida. Como que é a tua cama quando tu arruma? Ela é bem arrumada ou ela é arrumada de qualquer jeito? Porque isso se prolifera. Lembra que transborda. Quando eu abro a porta do guarda-roupa, o que eu encontro? Eu encontro as roupas de qualquer jeito ou eu encontro algo organizado? Porque isso se prolifera. E tudo é treinável. A gente se torna bom naquilo que a gente treina mais. E treinar competência, treinar comportamento, não é para o comportamento que a gente deve olhar. Não é isso que muda porque é resultado. A gente precisa olhar para todos os outros motivadores deste comportamento. O que eu quero para mim? O que eu quero como resultado? Fazer o fácil e de qualquer jeito? Isso vai transbordar para a vida, inclusive para o trabalho. E aí o que eu vou ter de retorno? É uma troca, né? A vida é uma troca. A gente dá alguma coisa e recebe alguma coisa. A prosperidade, ela funciona desse jeito. A gente dá uma coisa aqui, recebe outra coisa ali e assim o fluxo vai sendo construído. E assim é na vida também. Se eu dou para a vida o meu qualquer jeito, tenha consciência de que vai vir de qualquer jeito. E aí não adianta reclamar. É uma decisão. Nós somos responsáveis pelas escolhas que a gente faz e nós somos prisioneiros das consequências de qualquer uma delas. Desde a gente decidindo ou não, ou deixando de decidir, que é uma decisão também. Decidir, não decidir. Cris, como é que eu faço se eu sou colaborador de uma empresa e eu percebo que a empresa não está tendo muitos olhos para mim? Como que eu faço para mostrar que eu posso ser mais valorizado sem cair nessa onda da quiet quitting? Existe um papel, uma posição que a gente se coloca que ela é muito interessante e que muita gente se coloca nessa posição, na posição de vítima. E aí a posição de vítima vem com falas do tipo, a empresa não olha para mim, o meu chefe não me valoriza, não recebo o reconhecimento que eu gostaria. E aí a pergunta que a gente deve fazer é, primeiro, tu fala, tu mostra com dados, com fatos de verdade aquilo que se faz. Só existe uma forma de as pessoas saberem aquilo que a gente faz, quando a gente fala e a gente mostra. Mas se eu sou aquela pessoa que fico esperando o reconhecimento sem mostrar e sem falar, eu vou sentar nessa cadeira de vítima e lembra,
vai transbordar para a vida. Eu vou ser vítima das coisas que acontecem ao invés de tomar a decisão de ser o protagonista e o decisor das coisas que acontecem comigo. Nós vamos fazer mais agora um primeiro intervalinho. Voltamos daqui a pouco no segundo bloco do Café Corporativo com a Cris Faria. Até daqui a pouco, Cris. Até. Muito bom. Saudações, pessoal! A dica de segurança, na verdade, hoje é informações sobre os ataques em escolas infantis. Como ocorrido na escola infantil em Blumenau, Santa Catarina, várias são as ameaças oriundas das redes sociais, tirando o sossego dos pais e exigindo assim imposição e proteção das escolas. Com a segurança não se brinca, nem se aguarda acontecer. Mantenha suas crianças muito bem orientadas e cobrem dos estabelecimentos de ensino plano de proteção e salvaguarda das crianças. Gerar pânico atualmente é o que mais vemos na internet. Cabe tal serviço de proteção às empresas de vigilância privada, devidamente certificadas pelo Departamento de Polícia Federal com expertise no assunto. Planos de proteção e gerenciamento de crise serão desenvolvidos por essas empresas na proteção dessas crianças. E nós do Grupo Ethics estamos aparelhados para atender mais essa demanda. Nossa dica de segurança de hoje é evitar especulações, porém, cobrar melhorias de proteção em todas as escolas é o nosso dever, através de gerenciamento de crise muito bem formulado. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco aqui do Café Corporativo com a Cris Faria, a Cris que é presidente da ABRH de Florianópolis e também consultora de pessoas, né, de carreira. Cris, nós estamos falando sobre Quiet Kitchen e a pergunta é, uma vez que a pessoa resolva ter esse comportamento de fazer o mínimo possível e isso viesse a virar realmente uma tendência, quais as consequências disso, tanto em curto, médio e longo prazo? Lembra que o resultado da vida, ele é diretamente proporcional ao esforço que a gente coloca. Não existe resultado, não existe eu conseguir algo sem o mínimo de esforço, ou sem que eu empregue um esforço para aquilo. É como correr, né? Eu posso treinar muito e terminar uma prova bem, ou eu posso treinar pouco e terminar uma prova mal. Terminar uma prova cansado, cheio de dores, cãibra, etc. E assim é na vida também. E não deixa de ser no mundo corporativo. Quando eu falo de vida, pensa nas esferas da vida. A esfera financeira, a esfera espiritual, a esfera de trabalho, a esfera pessoal, então todas a esfera social, então todas essas esferas aí de relacionamento. Se eu entrego medianamente alguma coisa, o que eu vou ter de resultado? Lembra que ele é diretamente proporcional. Se eu sou mediano na minha entrega, eu vou ter um resultado e um retorno mediano. E aí, se eu sou aquele tipo de pessoa que, ok, eu quero viver medianamente, na mediocridade, na média, ok, né? Mas não adianta querer algo depois, porque o futuro, ele é só resultado daquilo que a gente está plantando hoje. Eu vou colher do futuro. Exatamente. Se eu planto hoje qualquer coisa, de qualquer jeito, eu vou colher ali na frente qualquer coisa e de qualquer jeito. Resultado da minha decisão do hoje. E se lá na frente, em algum momento, eu penso em ter algo diferente, a hora de plantar é agora. Agora, se isso virasse uma tendência que... É óbvio que eu estou falando de uma forma genérica, né? Mas que todo mundo fizesse isso, como é que seria? Porque aí muda a competição. Por exemplo, se ninguém treina nessa maratona,
né? Não tem uma discrepância de resultados. E é isso que muitas vezes as pessoas dizem que é a tendência, de que isso tenha iniciado lá nos Estados Unidos e que venha para o Brasil, uma tendência de que a geração, você vê que as pessoas que apresentam isso mostram que é uma geração toda fazendo, né? Que essa geração Z vai trabalhar fazendo o mínimo possível. Você acredita nisso? Não acredito. Aliás, eu acredito que sim a essa tendência, mas eu não acredito que isso vai ter resultado nem que vai vingar. Por quê? A empresa, ela precisa ficar de pé. E para a empresa ficar de pé, ela precisa de lucro. A gente vive no mundo capitalista. Então, a gente precisa ter a consciência de que o crescimento da economia, ele gira em torno de empregadores e de pessoas que trabalham para gerar e fazer a máquina rodar. Se eu tenho gente que não quer trabalhar, automaticamente eu não vou ter pessoas que empreguem e que deem trabalho. E aí onde que a gente vai parar? Quer dizer, é um tiro no próprio pé, né? Na miséria, na mediocridade. Aí a gente vai viver de salário de governo. O que não é tão bom. Mas sabe o que eu acho E tem curioso? cidades, tá, Aguinaldo? E tem cidades, principalmente em interior, que preferem não trabalhar e viver de mesada do governo. É uma decisão também. Mas olha para essa vida. Agora tu, que tá vendo a gente aí agora. Olha para essa vida. É essa que tu quer? Porque se não for, faça diferente e faça alguma coisa de verdade, empregue esforço para que tenha retorno. Lembra que o resultado ele é diretamente proporcional e eu não acredito que isso vai se sustentar a longo prazo. Sendo empresária e tu como empresário também, pensa aí em pessoas trabalhando para ti fazendo de qualquer jeito. A empresa vai caminhar de qualquer jeito e uma hora ela vai fechar, porque ela não vai se sustentar. Mas eu acho que o prejudicado dessa história toda somos todos nós, né? Porque se uma empresa... O sistema, porque se a empresa não emprega, não existe emprego, né? O emprego só existe porque existe alguém que empregou. Bom, isso é óbvio, mas aí eu acho que também tem um outro lado, porque ora eu sou consumidor, ora eu sou prestador de serviço. Então, enquanto eu sou o colaborador da empresa e eu faço o mínimo possível, significa que a minha empresa vai prestar um serviço também de baixa qualidade. Se a minha empresa presta um serviço de baixa qualidade e isso é uma tendência, no momento que eu me tornar consumidor, ou seja, depois das 6, a hora que eu saio do trabalho e vou para o supermercado, eu chego no supermercado e vou encontrar pessoas fazendo o mínimo possível. Eu chego na pizzaria e vou encontrar pessoas fazendo o mínimo possível. Quer dizer, eu vou comer uma pizza que também foi feita de forma lamentável, de qualquer jeito. Então, eu não sou o causador disso, eu sou vítima. E isso, eu aproveito muito aquela fala sua no primeiro bloco, onde você diz que a pessoa tem um comportamento X em casa e X na empresa. Não tem um comportamento X em casa e Y na empresa, né? Então, se eu ofereço o mínimo possível no trabalho, eu também vou oferecer o mínimo possível para as pessoas com quem eu convivo. Ora, eu vou viver uma vida onde eu não tenho felicidade, porque é a lei do retorno, né? Aquilo que eu ofereço, eu vou trazer também como retorno. Faz sentido, Cris? Faz muito sentido. E aí tem muita gente que tem aquela crença de que não preciso de dinheiro para ter felicidade, sou feliz com o mínimo possível. Mas é a primeira a levantar a mão e criticar aquele cara que está andando de Porsche na rua, aquele cara que faz extravagâncias por aí e tudo mais. Ele batalhou para aquilo dali. Muitas vezes não caiu do céu. A gente não ganha dinheiro, a gente produz. A gente não ganha uma vida melhor, a gente produz uma vida melhor. E quando a gente toma consciência disso, a gente começa a trabalhar para que isso aconteça. E não tem problema nenhum eu não querer. E não há nada de mal eu querer uma vida mais ou menos. Mas saiba que o resultado, ele vai ser mais ou menos. Aí lá na frente não adianta reclamar e dizer que foi a vida que fez isso comigo, porque eu não tive oportunidade, porque eu não fui reconhecido. E a gente ouve muito essas frases. Pra gente que trabalha com gente, existe muito essa frase. E é fruto de um trabalho empregado, e é fruto de um trabalho colocado em algum lugar, em algum momento, nas decisões que a gente tomou de fazer ou de não fazer, de fazer bem feito. E não significa fazer ou melhor
melhor do que outras pessoas, do que outras pessoas. É fazer o melhor que a gente pode fazer com os recursos que a gente tem naquele momento. E não fazer o mínimo que dá para fazer com os recursos que tem. Solução para todo esse conflito seria investimento em educação? Falo de educação não no sentido só de informação, mas a educação no sentido da criatividade, educação empreendedora, capacidade da pessoa realmente se comunicar, se vender, mostrar que ela tem um valor diferenciado. Você acredita que a educação seja a solução para esse conflito que a gente vive hoje? Não tanto educação, pessoas educadas, pessoas que vão atrás de conhecimento mesmo e procurar ajuda. Gente, já tem gente que já chegou lá. A gente tem treinadores aí no mundo, a gente tem mentores aí no mundo. Eu consigo correr uma maratona descalço? Consigo, mas de tênis é muito melhor. Né? Eu consigo liderar pessoas sem ferramenta? Consigo, mas com ferramentas é muito melhor. Eu consigo correr sem um treinador? Consigo, mas com um treinador é muito melhor. Eu vou ter um resultado muito mais rápido. Então, buscar esses treinamentos, essas formas e essas pessoas que de verdade te deem suporte, vai te fazer chegar mais rápido se a decisão for sair deste lugar e ir para este lugar aqui. Ou passe a vida onde está e está tudo bem também. Mas não reclama. Em especial as pessoas mais jovens, elas podem buscar essa mentoria que você acredita que pode ajudar bastante. Com certeza, porque a gente que é mais velho, né? Eu tô com quase 50, né? Então, assim, a gente já passou por muita coisa, a gente já caiu muito, a gente já quebrou muito a cara, a gente já fez coisa muito errada, a gente já fez muita coisa que não deu certo, mas a gente também já fez coisa que deu certo. Então, se nós já caminhamos o caminho das pedras, então converse com alguém que já caminhou esse caminho das pedras, para que não pegue essas mesmas pedras, para que pegue pedras diferentes. Até para criar uma experiência, né? Essas não precisa. Tá muito bom, Cris Faria, que legal. Cris Faria, vou pedir mais um intervalinho aqui e a gente volta agora, daqui a pouco, no Mais Cafeína, para a gente encerrar aqui esse assunto, porque afinal é um assunto fascinante. Então vamos conhecer aqui o nosso patrocinador aqui, o Edivaldo de Toledo, com a Cuidare, e no retorno a gente já vai falar mais a respeito de Quiet Quitting. Olá pessoal, para você que não me conhece, está chegando agora no meu perfil, eu sou Edivaldo Toledo, sou enfermeiro há mais de 12 anos, tenho pós-graduação em farmacologia clínica, geriatria e administração hospitalar. Também tenho vivência hospitalar, mas hoje temos o atendimento domiciliar como empresa. Para você que quer conhecer um pouco sobre o meu trabalho, visite o meu perfil. Minha especialidade é em doenças neurodegenerativas. Caso você tenha alguma dúvida de cuidado, manejo ou até mesmo precise de alguma indicação de algum profissional ou precise dos meus serviços, faça o contato. Espero você lá. Até logo. Tchau, tchau. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo, nesse tema, né, Quiet Quitting, com a Cris Faria, falando a respeito dessa demissão silenciosa ou dessa suposta tendência onde as pessoas trabalhariam sempre fazendo o mínimo possível porque se sentem exploradas, né? Cris, você acredita que existe uma outra solução? Ao invés da gente então fazer o mínimo, nós podemos fazer diferente e poder solucionar também essa sensação de desigualdade? Como que nós poderíamos trabalhar? Dê o máximo que tu consegue dar com os recursos que tem naquele momento. Só assim a gente vai ter resultados melhores. Uma coisa é tu saber o que precisa ser feito. Outra coisa é tu fazer algo que precisa ser feito. Se tu sabe o que precisa ser feito, não fazer é irresponsabilidade. Então dê o seu melhor, porque a vida vai dar o melhor. Se a gente dá para fora o melhor que a gente tem, a gente recebe de volta o melhor que o mundo tem para dar também. Muito bom. Isso não quer dizer que a gente não possa apontar falhas, em algum momento, inclusive, dizer para o empregador, olha, tá me faltando isso ou preciso daquilo, posso fazer, né?
Pode e deve, inclusive. Se vai ter retorno ou não, é algo que não depende de ti, mas depende de ti ficar neste lugar ou não. Aí é uma decisão tua. Muito bom. Cris Faria, muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. Obrigada pela também. segunda vez. É sempre um prazer te receber, tá? Muito obrigada. E você que está em casa, continue acompanhando aqui o nosso Café Corporativo, que afinal, lá na internet também, no nosso YouTube, nós temos quase 300 entrevistas com assuntos diversos em função do nosso objetivo realmente de levar esse acervo para você. Que afinal, o Café Corporativo está aqui para ser realmente essa universidade em sua tela. Aproveito aqui também o momento para agradecer os nossos parceiros, a Cuidare, o Grupo Ethics e a Polix Sistemas de Segurança, que nos apoiam aqui no Café e que ajudam a levar todo esse conteúdo para você. Um grande abraço a todos e uma excelente semana. Voltamos aqui na próxima semana com mais uma entrevista no Café Corporativo. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.